Saudamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria. Vamos dar sequência aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição extra, lição 2, Somos Cristãos. Nós vamos estudar a nossa aula extra, entrando logo no comentário para nós ganharmos tempo. Nós que temos a lição, já estudamos e lemos os tópicos e vamos para o nosso comentário, que a aula hoje vamos estudar de forma da qual vocês vão absorver esmiuçado. Queridos irmãos, estamos estudando um trimestre sobre defesa da fé. Estamos lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé como crença, veja, Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Ninguém pode atacar essas verdades. Quem ataca essas verdades está desprovido de salvação. São caluniadores, são malfeitores, são blasfemos, são adúlteros da palavra e temos que ter o cuidado para perseverar na doutrina dos apóstolos. Veja Atos capítulo 15, versículo 1 ao 21. Então esse texto todo tem que ser lido. E nós vamos lendo aqui algumas coisas que nós anotamos. Mesmo os irmãos lutando pela fé, alguns, infelizmente, se comprometeram com os judaizantes. Os judaizantes, eles montam no cavalo e vai perturbar a fé alheia, a fé dos cristãos, dos legítimos. Como aqueles que andam de casa em casa, perturbando de domingo, achando que nós não temos o que fazer. Temos escola bíblica dominical, mas eles gostam de perturbar, eles gostam de bater a nossa porta, eles gostam de tentar levar uns para o salão do reino, outros para a igreja adventista, achando que a gente não tem dono, achando que a gente não tem salvador. Infelizmente, muitos se comprometem com os judaizantes, aceitando em seu meio. Atos 21, versículo 18 ao 25. Nós não podemos aceitar pessoas de seitas pregando na nossa igreja. Pessoas de outra denominação, por exemplo, que tem heresias. Não estou falando das igrejas evangélicas, mas estou falando daquelas que estão exatamente fermentadas, com o fermento dos fariseus. Entende? Então, meus irmãos, a igreja não pode dar lugar a esse tipo de pessoas, porque outros irmãos vão acreditar neles. Então, haverá grupos, facções, veja, heresias e seitas, que é tomar partido. Eu sou de A, eu sou de B, eu gostei do fulano de tal, e assim vai tomando partido. Isso é condenado pela Bíblia. A igreja, no princípio, ela cheia de judeus. O campo doutrinário ainda estava sendo construído e muitos estavam indo pela a antiga aliança, mas interpretando do seu modo de pensar. Nunca a Bíblia diz que a circuncisão salva. Nunca, em nenhum momento a Bíblia fala que a circuncisão salva. Mas eles diziam assim, os judaizantes: se não se considerar de acordo com Moisés, não pode se salvar. Moisés nunca falou isso. Entendeu aí? A circuncisão vem depois da salvação, isso no Antigo Testamento, porque a salvação foi dada a Abraão sem ele ser circuncidado. Só depois foi dado a circuncisão para ele fazer. Então, a circuncisão era uma forma de entrar no meio do povo de Israel. Assim, para nós entrarmos no meio do povo de Deus, só pelo Espírito Santo de Deus. Olha aí a tipologia da circuncisão para entrar no meio do povo de Israel, e hoje, para entrar no meio da igreja, precisamos nascer de novo. Ter o Espírito Santo no nosso coração. Olha aí o que é a circuncisão no coração, de acordo com Paulo. Então, veja Atos capítulo 2, versículo 42. Aqui nós temos uma passagem aonde a igreja parece que está tudo bem, certo?
No Atos capítulo 2, a gente vai ver os cristãos sempre unidos, servindo uns aos outros. Veja que ainda não tinha os diáconos, mas a igreja começou a crescer. Então era necessário os apóstolos ficar na oração, na palavra, enquanto outros poderiam servir às mesas. Porém havia uma hipocrisia entre os judeus em relação aos gentios. Por exemplo, os gregos, da qual foi denunciado no capítulo 6 que as suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Que ministério cotidiano é esse do capítulo 6 de Atos? O do capítulo 2, aonde as viúvas eram servidas na mesa junto com os judeus. E agora estavam fazendo uma panelinha, estava diferenciando. Você é judeu? Fique conosco. Você não é judeu? Fique lá naquela mesa lá enferrujada da Kaiser. Vai lá para lá, aquela mesa lá de vocês. Eles ficavam assim, exclusivistas. Eles tomavam partido. Ok? Agora, observando que a igreja começou com os judeus, de certa forma ela foi tornando-se exclusivista, tomando partido e tornando uma seita de judaizantes. A obra missionária não foi feita pela igreja em Jerusalém. Ela foi feita pela igreja em Antioquia. Você lembra que Paulo e Barnabé foi enviado pela igreja, mas eles partiram de Antioquia. Ok? A igreja de Jerusalém começou a mesclar com os legalistas judaizantes. A cidade de Jerusalém estava com os dias contados, porque Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Então, no ano 70, o general romano Tito destruiu a cidade de Jerusalém, pondo fim os judaizantes. Porque se eles nasceram em Jerusalém, eram de judeus, então, pela dispersão, pela destruição de Jerusalém, também os judaizantes foram junto. A cidade de Jerusalém estava com os dias contados, pois seria destruída no ano 70 depois de Cristo. Alguns irmãos tocados pelo Espírito Santo começaram a vender tudo o que tinha e passaram a investir na obra de Deus, pois Roma destruiria Jerusalém por intermédio do general Tito no ano 70. Aqui a igreja estaria dispersa por Samaria e indo até os confins do mundo. Graças a Deus pelo evangelho ter chegado até nós. Graças a Deus pelos apóstolos ser levantado como Paulo e outros para ir em Samaria e aos confins da terra. Graças a Deus que nós temos hoje nas nossas mãos a palavra do Senhor nosso Deus. É a nossa vida. É a vida eterna. Atos capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura, certo? Mas antes, veja, a dispersão da igreja resultou na separação do judaísmo do cristianismo. A igreja não poderia ser judaica. Já tinha o judaísmo. Ela não poderia ser uma seita judaica. Ela tinha que criar o seu próprio nome. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristianismo, a igreja do Senhor. Ok? Não poderia tornar uma mera seita judaica. Atos capítulo 6, versículo 7. Um grupo numeroso de sacerdotes submetia à fé. Vocês sabem quem era esse grupo de sacerdotes que submetiam à fé? Veja aqui, ó. Judaizante. Ou seja, ele era, veja, sacerdote, era do templo. Ele se convertiu à fé só mesmo de fachada. Para, junto com os que já tinham, aumentar o grupo dos judaizantes. Isto ser um grande problema para a igreja nos dias dos apóstolos. Quando vocês verem os judeus, aqueles falsos irmãos, perseguindo os cristãos, são os judaizantes. Entende? Esses sacerdotes que obedeciam à fé se tornariam um problema para eles, pois agrupariam um bom número de fiéis para estabelecer a doutrina dos judaizantes, que era o da circuncisão. Um enredo estava sendo formado e o problema já estava iniciado. Atos capítulo 9, versículo 29. Paulo falava e disputava com os helenistas, com os gregos, mas eles procuravam matar,
Paulo no meio dos gentios, mas os judaizantes estavam sempre presentes com o intento de matar. Veja o inimigo por trás. Não era só uma questão política ou religiosa. O diabo que veio para matar, roubar e destruir. Então, Atos 10, 19, Pedro ainda meditava sobre a visão. Nós estamos aqui indo capítulo por capítulo de Atos. Pedro ainda meditava sobre a visão, aquela visão do lençol. O Espírito Santo disse: você não duvide. Fui eu quem escolhi você. Você tem que ir. Olha, está vindo homens aí. Tem um Cornélio aí. Então, não duvide. Então, Pedro meditava sobre a visão, disse o Espírito Santo: eis que 3 homens te procuram. O Espírito Santo assistindo tudo ali, meus irmãos. Veja o problema da circuncisão com os judaizantes, e Deus querendo abrir a porta do Evangelho, enlarguecer, escancarar o portão para a entrada dos gentios, e Pedro aqui, sem entender a visão do lençol que veio atado com 4 pontas, cheio de animais que não podia se comer. E ali Deus se revelava através das missões aos gentios. Pedro conhecia a voz do Espírito Santo. Queria apenas o Espírito Santo que Pedro discernisse. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você discernir o que está escrito. Entende o que tu lê, então entende o que o Espírito Santo fala. Por causa da igreja em Jerusalém e dos judaizantes que estavam ali, estava se fazendo um ninho, uma panela de um coito, um grupo, um partido. Era um dilema na vida de Pedro. Mas o Espírito Santo admoestou duramente e disse: faz o que eu te peço, sem duvidar nada. O Espírito Santo sabia o que estava acontecendo com Pedro. Desde quando Jesus disse-lhe: cuidado com o fermento dos fariseus. Olha como Pedro vacilava. Negou Jesus por 3 vezes. Atos capítulo 11, versículo 9. Aqui Deus purificou os gentios, Atos 11, versículo 9, dizendo assim: aquilo que Deus purificou, não chames tu de comum. Veja que Pedro estava indo na onda dos judaizantes. Entendeu aí? Quando ele estava junto com o judeu, era judeu. Quando Pedro estava junto com o gentio, era gentio. Aí Paulo vai ter que lançar a martelada na cabeça dele, para ele aprender a servir a Deus de verdade. Atos 11, 19. Aqueles que foram dispersos pela tribulação, suscitada por causa de Estevão, atravessaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra, mas somente entre os judeus. Veja, mas somente entre os judeus. Eram os judaizantes pregando a palavra de Deus. Somente entre os judeus. Entre esses estava Pedro. Mesmo pregando para os judeus. Mesmo falando de Jesus para os judeus. Mas influenciado pela doutrina dos judaizantes. Ok? Esses eram os da circuncisão, trabalhando para divulgar a sua doutrina exclusivista, que havia iniciado em Jerusalém, que já era uma maioria desses irmãos. A igreja adventista do 7º dia, por exemplo, são os judaizantes atuais, entre outros. Veja, igreja adventista 7º dia. O 7º dia é o sábado. Então, esses aqui eram um problema com a circuncisão. Os adventistas eram um problema com o sábado. Interessante que esses aqui, eles diziam: se não circuncidar, não pode se salvar. Os adventistas, se não guardar o sábado não pode se salvar. Então, é a mesma linha de pensamento dos judaizantes.
tirando o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Somente há um sacrifício perfeito. Paulo falou, não resta mais sacrifício, não tem sábado, não tem lua nova, não tem nada, nem sacrifício, nada, nem esse judaizante com a sua circuncisão. Mas esses eram amigos de Pedro. Interessante. Veja Atos 10 e 45. E todos os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram da circuncisão, os crentes que eram da circuncisão, serão bombardeados depois quando Paulo vai falar em Gálatas. Paulo não tem papa na língua. Ou é crente ou não é crente. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Ele não está nem aí se Pedro foi o que antecedeu o que estava sendo o presidente da igreja, chamado Tiago. Ele não está nem aí se ele foi o primeiro pastor da igreja. Ok? Esses judaizantes foram os responsáveis por impedir que Pedro desenvolvesse o seu ministério entre os gentios. Pedro não era para pregar só para judeu. Veja o lençol vindo. Olha, é para os gentios também, Pedro. Mata e come ele. Eu não posso. É para ir para os gentios. Pedro ele não entendia. Não duvida. Tem um aí que você tem que ir na casa dele. Eu vou te revelar os gentios. E Cornélio foi a grande revelação da porta aberta para o entendimento de Pedro a respeito da salvação dos gentios. Os judaizantes estavam se fazendo amigos de Pedro. Esses judaizantes foram fruto da permanência de Pedro e os demais apóstolos depois de Pentecoste. Lembra ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? É para sair de Jerusalém. É até receber o poder, vaza, vai embora, vai pregar. Mas eles, diz a Bíblia, os 12 continuaram em Jerusalém. Isso significa que foi uma carta aberta, branca, para o surgimento de um grande número dos judaizantes. Ok? Mais uma vez. Os judaizantes estavam se fazendo amigos de Pedro. Estes foram fruto da permanência dos apóstolos, inclusive de Pedro, sendo ele o primeiro pastor, porque Jesus disse assim, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Só que o Tiago, irmão do Senhor, não é aquele de Pedro, Tiago e João, lá quando ainda estava vivo, depois ele é morto à espada, o Tiago. Esse Tiago agora é irmão do Senhor que creu depois da ressurreição. Aí Pedro entrega o cargo de pastor a Tiago. Tiago se rendeu aos judaizantes. Ele vai falar com Paulo para que Paulo volte para o judaísmo. Isto está em Atos. Você já percebeu? Retroceder, uma coisa que a Bíblia fala que Jesus já veio, já morreu, e que ele é o único sacrifício. É só ler a carta aos Hebreus, que na minha opinião, Paulo escreveu para combater a doutrina dos judaizantes daquela época, que dizia que tinha que ir para o templo, oferecer sacrifício. Toda a mensagem deve ser pregada sem medo de agradar a uns e causar escândalo a outros, principalmente quando se refere à verdadeira doutrina do Cristo. Enquanto isso, o Espírito Santo estava sendo derramado no meio da pregação entre os gentios diante dos judaizantes. E diante desses criadores de problemas da doutrina, o Espírito Santo estava só ali derramando. Enquanto vocês estão brigando aí por circuncisão, o Espírito Santo fazendo a obra, batizando com o Espírito Santo os crentes da incircuncisão. Olha aí, Pedro dizendo, Deus não rejeitou. O batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio era a manifestação da presença de Deus no povo que se chama pelo seu nome, que seria criado a igreja. Mas eles proibiam, até mesmo dos gentios cristãos, ser batizados nas águas. Aí Pedro disse, como é que pode ser impedido este de ser batizado às águas, se o Espírito Santo veio sobre eles? Como também veio sobre nós no dia de Pentecoste. Amém? Então, essa questão da proibição das águas foi herdada pela tradição religiosa dos antigos judaizantes,
tinha várias coisas que não podia fazer. Não podia comer junto com ele, não podia cear com ele, não podia saudar eles, não podia ser batizado. Tinha que receber a lei toda, tinha que ser circuncidado para ser salvo. Tinham muitas coisas. Hoje, há muitas mazelas nas doutrinas que adiam o batismo nas águas. A Bíblia é a confirmação textual inquestionável que as pessoas eram batizadas nas águas imediatamente, após a sua confissão de fé. Pedro pregou essa verdade diante dos crentes da circuncisão, que depois esses crentes da circuncisão, os judaizantes, eles vão lá na igreja-mãe e fazer uma farofa e dizer que Pedro está se misturando com os gentios. Não é terrível? Deus se revelando, Deus salvando, e tem um grupo de irmãos dizendo, não, não é assim não. Não, essa pregação é chata. Não, não é assim não. Irmãos, é difícil esses crentes. E a Bíblia diz que as obras pregadas pelos evangelistas da circuncisão são obras mortas. E eles valorizavam mais as obras mortas do que a fé em Deus. Entende? Então, capítulo 11 de Atos, Pedro vai defender a evangelização dos gentios. Entende? Ele já se abrindo para a mensagem do evangelho pregada pelo Espírito Santo na visão. Os judaizantes que estavam ali com Pedro começaram a fofocar. Aquela igreja iniciada de uma forma exclusivista de Jerusalém, o que Pedro estava fazendo entre os gentios, inclusive na casa de Cornélio. Só que Pedro vai temer essa discussão e vai ser um fariseu no meio dos judeus e no meio dos gentios. Ora é judeu, ora é gentio, ora é gentio, ora é judeu. Paulo vai dar uma porrada para ele deixar de ser hipócrita. Veja Atos 2, versículo 13 e 14. Os irmãos de Jope anunciaram aos judaizantes de Jerusalém que Pedro agora estava pregando aos incircuncisos. Os judaizantes de Jerusalém é tido daqueles egípcios. Olha aí a tipologia dos judaizantes com os egípcios no tempo lá do Êxodo, quando saiu o egípcio junto com os judeus. Entende? Quando o povo foi saindo do deserto, melhor, do Egito para o deserto, de Canaã, depois, então alguns egípcios foram juntos. No tempo dos apóstolos, a comparação, os egípcios sendo os judaizantes. Nos dias dos apóstolos, os sacerdotes começavam a se converter. Mas essa conversão era de fachada, porque ele se juntava à patotinha, à panelinha dos judaizantes para perseguir os cristãos gentios. Veja que era um problema a conversão dos sacerdotes. Assim como ocorre hoje, muitos se filtram na igreja, no meio do povo de Deus, só para causar escândalos. Eles não têm barba crescida. Estou falando de nós, brasileiros. Aí aceita Jesus, eu não sei por que começa a deixar crescer a barba. Entende? A não ser que seja o costume lá da igreja que ele está, tudo bem. Mas nós não temos esse costume, nós não somos judeus. Entendeu? Se a pessoa já aceita Jesus com a barba, aí tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se ele aceita Jesus já com o sistema natural de brasileiro, não precisa deixar a barba crescer para se parecer um judeu. Os judaizantes eram a pedra no sapato de Pedro. Isto estava estagnando o evangelismo de Pedro. Veja Gálatas capítulo 2, versículo 13 e 14. Por isso que o lençol das missões mundiais foi entregue a Paulo. Atos 11, versículo 2. E quando Pedro saiu, subindo a Jerusalém, os fiéis da circuncisão contenderam com ele, isto é, com Pedro. Esta é a razão porque a razão dessa discussão entre os da circuncisão com Pedro, é porque Deus estava salvando os gentios com a mensagem de Pedro. Aleluia.
Os falsos irmãos diziam, Atos 11:3, tu te associas, ó Pedro, com os varões com prepúcio e comeste com eles? Olha a discussão, os da circuncisão. Nós somos da circuncisão, eles não são. E por que você está junto com eles? Pedro via os judaizantes ainda sacrificando no templo, mesmo sabendo eles do sacrifício de Cristo. Paulo ficou irado contra esses judaizantes que não valorizavam o sacrifício único de Jesus. Gálatas 1, versículo 11. O evangelho que por mim é pregado não é segundo a doutrina dos homens. Aqui é uma referência à doutrina da circuncisão dos judaizantes que Paulo não aceitava. Atos 15. A doutrina dos homens procura estabelecer um grupo principal que quer ser maior que outro grupo, mantendo o outro inferior, para que não haja problema de continuidade com o primeiro grupo. Atos 13:45. E os judeus, vendo as multidões, esse judeus é o judaizante, encheram de inveja e blasfemando, contradizia o que Paulo dizia. Paulo falava e os judaizantes resmungavam, amaldiçoavam, mas onde estão esses judaizantes nos dias de hoje? Veja que nos dias de Paulo eles faziam de tudo para desviar a atenção dos cristãos a respeito da nova fé, salvo por Jesus. Por essa razão, Paulo vai ter que escrever as cartas, inclusive a de Gálatas, aonde ele vai falar sobre a salvação pela fé e não pelas obras da lei. Pela ordem de Cristo, pelo seu evangelho. Vocês sabiam que as cartas de Paulo é o evangelho? Ele mesmo disse, segundo o meu evangelho. Então os evangelhos não são só 4. Não são só as cartas também. O evangelho é a Bíblia inteira. Veja que Deus pregou o evangelho para Abraão. Então lá no Antigo Testamento também tem evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Então é evangelho para Abraão. Você já viu isso? Na Bíblia que o evangelho foi pregado para Abraão. Então o evangelho não está só no Novo Testamento. Está no Antigo Testamento. Pregado por Deus. E esse evangelho tem que ser pregado e chegar aos confins do mundo. Atos 13:47. Paulo disse, eu fui chamado para pregar o evangelho aos confins do mundo. Mas nisso os cristãos judaizantes se opunham ferozmente. O desejo de Paulo era cumprir a ordem de Cristo. Em todos os discursos que Paulo fazia, sempre havia um grupo de judeus incrédulos, ou algum grupo composto por judaizantes, que são os crentes da circuncisão. Está registrado na história da igreja cristã a constante perseguição que eles faziam contra a obra de Deus. Quando eles mesmos não conseguiam perseguir, aí eles incitavam os próprios gentios contra eles. Atos 14, verso 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Não é um fermento terrível a crença desses? Esses judaizantes estavam sendo iguais aos fariseus do tempo de Jesus. Não perseguiu ao Senhor Jesus? Esses vão perseguir a Paulo, aos verdadeiros cristãos. Eles vão se vestir de cristão, sendo lobo, devorador. Vão ser os mesmos fariseus. Sabe qual é a resposta que vai ser dada? Concílio. Vão se reunir para resolver esse problema da circuncisão e outras coisas. Eram muitas congregações dos fariseus, melhor, dos judaizantes cristãos. Paulo teve muito problema com eles, mas era destemido ao ensinar-lhes a palavra que prevaleceu pela escrita. Escrever foi a melhor coisa que Paulo fez para a ética do Novo Testamento. Imagine se não tivesse as doutrinas. Imagine como seria a igreja hoje. Não tinha cristianismo. Nós não seguimos cristão. Somos cristãos por causa das cartas. Você já parou para pensar sem as cartas? Como é que ficaria hoje nós? Judaizante. Não tinha como, irmão.
porque não tinha o ensino da revelação de Deus. É para circuncidar? Sem as cartas era para circuncidar. É para fazer sacrifício? Sem a carta, mesmo aceitando Jesus, nós ia ter que fazer sacrifício, porque não tinha um ensinamento de que era suficiente. Só pela revelação, irmãos. Foi importante Paulo nessa história. A igreja estava composta de apóstolos, presbíteros e membros. Veja a coluna: Pedro, Tiago, João, os pilares. Precisava sim de apóstolos. Os judaizantes queriam que o cristianismo se integrasse ao velho judaísmo. Deus não é Deus de uma raça, mas é Deus de todos os homens. Conforme os profetas haviam ensinado e os salmistas haviam cantado. Não era possível que os judeus crentes na circuncisão oferecessem aos cristãos a lei moral, a fé monoteísta de Abraão, sem o essencial, o verdadeiro Cristo. Não se pode circuncidar sem Jesus. Não se pode ter uma fé monoteísta sem Jesus. Que Ele é o nosso Redentor de todos os povos. Mas os judaizantes queriam manter o Cristo secreto, somente para eles, exclusivista de Israel. Entende? Eles não aceitavam a salvação mediante a fé. Tinha que circuncidar. Eles davam mais valor ao símbolo, à circuncisão, do que à própria realidade, que era o Cristo morto na cruz. Então, para os judaizantes, a circuncisão era maior do que a morte de Cristo. Isso Paulo nunca aceitou. Em Jerusalém havia um ninho de judaizantes, e a igreja estava no meio deles. Os judaizantes negavam que os novos conversos gentios fossem verdadeiros cristãos. Olha aí a doutrina deles. E que eles deveriam, os gentios, frequentar a sinagoga. E para que entrasse na igreja, tinha que ser circuncidado. E cumprir as leis usuais de Moisés. Assim estabeleceria um muro de separação religiosa e social, esquecendo que Jesus é o Senhor de todos os homens. Jesus aceitou tanto judeu como gentios. Veja, 2 discípulos dele, Lucas era grego e o Zelote cananeu. Pedro foi instruído como deveria receber também. Cornélio foi um caso à parte. Veja o exemplo a todos os evangelizadores. Não fazer acepção de pessoas. Veja que na igreja de Antioquia tinha negros, tinha os da família de Herodes, que se convertia, era uma igreja abençoada. A igreja de Antioquia é a igreja modelo de missões. Foi de lá que saíram os primeiros missionários. O Espírito Santo falava: apartai-vos a mim, a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu vos tenho mandado. Que bom é que nós sejamos enviados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É um exemplo a todos os evangelizadores. Mas os judaizantes era um problema grave e punha em risco toda a obra redentora de Cristo. Os judaizantes cresceram rapidamente, porque a igreja era recém-edificada. Ainda não tinha as concretas formas de culto e cerimônias claras para combater o judaísmo, que estava tradicionalmente estabelecido. Atos 15:5. Mas eis que se levantaram alguns da seita dos fariseus que tinham crido, dizendo: olha aí, esse pessoal, irmão, da seita dos fariseus que tinham crido. Veja, alguns sacerdotes que tinham crido. Tudo de fachada. Vai se envolver num pacote só de judaizante. Atos 15:5. Esses que se levantaram, alguns da seita dos fariseus que tinham crido, olha aí, crido, dizendo que seria necessário circuncidá-los e mandar-lhes que obedecessem à lei de Moisés.
Foi um problema terrível. Viu? Problema terrível. Por isso que testemunho de Jeová, que deixa de ser testemunho de Jeová, torna-se ateu. Torna-se bruxo. Torna-se kardecista. Então, essas seitas e religiões, quando os membros deixam de ser, alguns se tornam cristãos verdadeiros. Mas vejam que muitos deles vai para o abismo. Atos 15, versículo 6. Reunião com apóstolos e presbíteros sobre o assunto. Pedro conhecia tanto as convicções cristãs dos judaizantes. Veja as convicções dos judaizantes. Obedecer à lei de Moisés, inclusive as prescrições de alimentos puros que deviam continuar. Hoje os adventistas fazem isso. Nem café pode tomar, não pode comer carne de porco, não pode. Eles vão pela lei, pelo que está escrito na lei. E diz, o verdadeiro cristão não come, o verdadeiro cristão não faz, o verdadeiro cristão, eles associam a salvação. Entende? E Paulo diz, que comamos ou que não comamos, damos glória a Deus. Ele não associa a salvação. Mas o judaizante associa, porque são pedras de tropeço. Veja, os judaizantes naquele tempo diziam que deveriam continuar santificando o sábado. Atos 15, versículo 9. E não pôs distinção alguma entre eles e nós, gentios e judeus, purificando seus corações, dos dois grupos, pela fé. Deus não distingue para a salvação gentios e judeus. Todos estão em Romanos 3 e 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo falou em Romanos, por isso que temos que estudar as cartas. Então, assim como o coração do gentio é purificado pela fé, o judeu tem que entender também. Não precisa de circuncisão para ser salvo. Não precisa mais de sacrifício, porque Jesus é o único sacrifício. Mas eles queriam que os judeus, que os gentios, fosse purificado pela circuncisão. Se Paulo disse que pela fé já estava. Não tinha como se purificar duas vezes, meus irmãos. Veja que a fé, Paulo diz, ela purifica. Mas era uma tentação a Deus. Tudo aquilo que os crentes da circuncisão queriam impor aos gentios. Era um jugo insuportável. Depois do crescimento constante e comprovado da igreja, que estava agora aumentando os números dos gentios, os crentes judaizantes estavam mais quietos e diminuindo. Hoje a igreja está com mais gentios do que judeus. Está nos quatro cantos da terra. Então o judaizante se tornou minoria hoje. De vez em quando aparece um ali, mas não tem mais força. A palavra agora é de Pedro, Atos 15, versículo 11. Mas cremos que somos salvos por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. A salvação não vinha por nenhuma obra de lei. Assim como o Espírito Santo foi dado sem distinção, a salvação também é dada do mesmo modo. Irmão, se a pessoa recebe o Espírito Santo, quando crê, ela está salva. Cadê a obra aí? A obra será o resultado da salvação. Por isso que Tiago vai dizer, mostra-nos as obras, que eu vou mostrar a minha fé. Mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Aquela questão de fé e obras. Agora a multidão vai escutar a Barnabé e a Paulo, que estavam contando os sinais e maravilha que Deus fazia por meio deles entre os gentios. Depois Tiago falou como pastor dos judaizantes. Depois de larga discussão, decidiu com sabedoria, não podiam agir por si só, mas deveria ser guiado pelo Espírito Santo. Disse, Deus visitou os gentios, como Simão, Pedro, relatou. O Espírito Santo lembrou o Salmo 102, verso 18. Isto será escrito para gerações futuras, e um povo que ainda será criado, louvará a Deus, o Senhor.
era a igreja. A igreja ainda seria criada. Atos 15, 19. Os judaizantes são os perturbadores dos gentios, que se convertem a Deus. Diziam que não deveria se alimentar de carne, que não deveria... Veja, a carne que não tivesse, melhor dizendo, a carne não poderia ter sangue. Aí o que é que vai acontecer? Paulo vai ensinar lá na frente que quando nós formos comprar carne no mercado, não precisa dizer essa carne tem sangue? Tem sangue essa carne? Aí Paulo diz, não precisa perguntar por causa da consciência. Comei de tudo que se vende no açougue. O mercado não tem uma etiqueta que distingue as carnes. Essa foi imolada, essa foi sufocada. Paulo diz, coma sem perguntar nada. Romanos 15, 14, versículo 5. 14, versículo 1. Paulo estabelece a lei da consciência, da condescência dos fracos na fé, que nós devemos considerar fraqueza dos mais fracos. Os judaizantes crentes na circuncisão lavavam as mãos depois que saudavam um cristão gentil. Não aceitava nenhum convite para a ceia, comer com eles, nas casas deles, porque não tinha sido circuncidado. Então, ser salvo para o judaizante tinha que viver num abismo social, dogmático e político. Paulo e Barnabé partiram para cima deles. Não se deviam perturbar os cristãos gentios, porque a graça de Deus foi revelada a eles, Atos 15 e 19, derrubando assim um muro de separação religiosa e social. Do ponto de vista bíblico, os judaizantes estavam errados, pois não consideravam a morte de Jesus. Mas eles tinham que colocar pela goela a circuncisão. Tinha que declarar como salvadora a lei. Jesus foi o único vencedor da lei na carreira proposta pelo Pai. Jesus foi o único vencedor que cumpriu tudo. Assim os judaizantes queriam continuar correndo uma carreira que já foi terminada, cujo prêmio já foi dado. Jesus disse, está consumado. E foi entregue o prêmio da ressurreição a Jesus, o único que ressuscitou dentre os mortos pelo seu próprio mérito. Na carta aos Gálatas, Paulo vai descortinar as atitudes ocultas dos judaizantes, que odiavam Paulo. Somente a graça e a paz de Deus e de Jesus deveriam implantar no meio da igreja, para que as igrejas tivessem sossego. Mesmo no bombardeio constante pelos judaizantes, que sempre estavam querendo fazer guerra. O evangelho da graça é o evangelho da fé. Abraão foi justificado antes da circuncisão. Isto prova a salvação pela fé. Aleluia. Os judaizantes praticavam, veja, suas doutrinas por ciúmes do crescimento dos gentios. Que eles, os gentios, não eram obrigados a circuncidar. E isso causou alvoroço no meio da circuncisão. Veja, Gênesis 17, versículo 1 a 14, que não tem circuncisão para ser salvo. Ok? Para terminar, Atos 2, aqui não se vê problema, a igreja está unida. Mas o problema vai ser denunciado em Atos 6. E o problema era a hipocrisia, porque uns não cuidavam dos outros, como cuidavam em Atos 2. Você já parou para ver isso em Atos 2 e Atos 6? Jesus querendo salvar os dois grupos, e os dois grupos, um deles se degladiando contra o outro. Agora veja, Tiago, irmão de Jesus, havia ficado judaizante, deu um passo para trás,
ficou como líder da igreja de Jerusalém. Paulo, na volta da sua viagem, da terceira viagem missionária, vai ao templo. Tiago obriga Paulo a rapar a cabeça e a pagar a oferta de santificação. Veja que Tiago, líder da igreja, estava judaizante 100%. Ele estava judaizante porque estava querendo que Paulo fizesse os ritos da lei escrito de Levítico. Era uma das coisas que Paulo não queria fazer. Porque todos que criam em Jesus, Paulo sabia que já não restava mais sacrifício pelo pecado. Isso significa que todos que aceitavam Jesus em Jerusalém deixavam de oferecer sacrifício no templo. Mas Tiago continuou mandando os obreiros para lá, para o templo. Paulo ficou irado com esse negócio. Por isso que Paulo vai escrever, na minha opinião, Hebreus, para dar resposta a esses judaizantes e dizer: não resta mais sacrifício, Jesus é o único sacrifício. Paulo responde aos judaizantes que Jesus é o único, ele é maior do que o templo, ele é maior do que os sacrifícios. Ele disse: não precisa mais fazer isso, Jesus já morreu por nós. E já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas Tiago ficou diferente. Continuou crendo nos judaizantes e ficou judaizante. Quando Paulo voltou na terceira viagem missionária, Tiago quis fazer Paulo voltar ao judaísmo de novo. E Paulo não aceitou. Mesmo assim, Paulo raspou a cabeça, quebrou o galho dele, ficou careca. E mesmo careca, aqueles judaizantes da Cilícia, da Ásia, que tinham vindo para a festa de Pentecoste, todos que estavam aqueles perseguindo lá na primeira, segunda, terceira viagem, viram Paulo careca e conheceram Paulo mesmo careca. E começou um tumulto, uma briga, uma gritaria. Pegaram Paulo, deram soco em Paulo, amarraram Paulo na sua própria cinta. Devemos agradecer a Deus pela vida dos apóstolos, daqueles que sofreram pelo Evangelho, que deram seus primeiros passos na fé. Agradecemos a Deus pela vida de Paulo, que recebeu a graça de pregar o Evangelho aos gentios, e que pela misericórdia do Senhor Jesus, hoje nós podemos ter o privilégio de ouvir a palavra do nosso Deus, que cura os nossos corações e abençoa grandemente, de uma forma especial, no nome do Senhor Jesus. Amém.